Salve galera, eu sou o Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Kingdom, review do capítulo 694, intitulado Guerra de Informação. Esse capítulo ele serviu muito para fundamentar ainda mais a tese de um vídeo que eu fiz, e eu vou estar postando para vocês depois, que até o momento em que eu gravei o vídeo a gente estava no capítulo 692, então tivemos mais dois capítulos aí, tem o terceiro já, o 695 em inglês, e que até o momento esses três capítulos que saíram, eles ainda complementam a minha tese de que o fato do Ozen existir e estar ali ao lado era uma ameaça real para o exército Kosho. Vai fundamentar mais tudo isso. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, pegamos na última página onde está o Kosho apontando a sua própria espada para sua garganta e alegando que, se é assim, ele vai na frente e se encontrará com Raido. Todos se mostram surpresos a saber daquela notícia que até então eles desconheciam. Raido estava desaparecido para eles. O Shuma, que é o bandido que tinha como se fosse uma bandagem estilo Kakashi no rosto, ele pede para que seus homens se lancem o Kosho e parem-no. Não permitam que ele faça isso. Kosho, ao ver que os homens vêm para cima dele para impedi-lo, ele começa a matar os homens do clã Shuma um por um. Soldados de elite ali, a elite da elite do exército Kanki, digamos assim. A guarda pessoal. Mostrando que o Kosho também é um cara bom de guerra. Um cara bom de briga, um cara que sabe se defender. O Shuma ordena que seus homens cortem os seus braços para impedir que ele se mate. Os soldados tentam evitar os pontos vitais do Kosho, mas mesmo assim o Kosho continua matando eles. E, para piorar, o Kosho, o cunhão pra caralho, corta a própria garganta em parte, mas continua indo para cima dos soldados do clã Shuma. Ele diz que para ele é uma questão de honra. Ele não se pode permitir ser humilhado pelos homens do Kanki por bandidos. E pelos homens que ele perdeu também. Que como o general Dizal, ele ainda vai matar mais alguns deles antes de ir. Galera, o Kosho mostrou uma convicção do caramba, assim, diz, por Zal, eu levarei mais alguns de vocês comigo. Só que como ele já feriu o próprio pescoço, mesmo assim ele continua matando homens, mas aos poucos, alguns caras ali do clã Shuma vão acertando ele em diferentes locais. Até que chega um momento em que ele foi tanto acertado, que ele simplesmente cai do cavalo. Temos uma página dupla ali, representando a queda desse homem. Que no 13º ano do reinado do Zei, o comandante de Zal, o general Kosho, cai em batalha. Galera, após isso temos os soldados ali do clã Shuma comentando o quanto o Kosho foi difícil de matar duro na queda, o quanto ele era um cara forte. Logo começam as indagações do Raido, mas o Raido não tinha sido dado como desaparecido. Outro revela informação bem importante de que o Raido desapareceu para eles. O Raido desapareceu para eles durante o tempo em que eles estavam se escondendo. E o outro diz que Raido não cairia tão facilmente. O Shun ali tá calado. Eles questionam o Kanki do que eles devem fazer. E Kanki diz que no momento não é hora de se preocuparem com isso. Eles têm que dar um jeito de pôr um fim na batalha agora. É justamente sobre isso que esse capítulo vai se tratar, essa guerra de informação. Kanki ordena que eles peguem a cabeça do Kosho para acabar logo com isso. O primeiro local no qual essa cabeça será mostrada é o combate no QG do Kosho. Ao verem aquilo, é dito que os homens do Kanki permitiram que os soldados remanescentes do Kosho fugissem para espalhar a notícia, já que em todos os frontes, digamos assim, em todos os frontes, o exército Kanki ainda se digladiava com o exército Kosho em diversas frentes. Então eles precisavam pôr um fim nisso. E para isso esses soldados iam servir, para espalharem a notícia. Era impensável que para eles, isso é uma vitória inexorável. Quem imaginaria que o seu comandante seria morto daquela forma? A visão da cabeça do Kosho ali ruiu a esperança dos caras de maneira atônita. Mas ainda havia uma coisa que o exército Kosho poderia fazer, que era tentar se reerguer ainda para lutar contra o exército Kanki, que ainda é infinitamente inferior a eles, mesmo que seu comandante supremo tenha caído. É aí que vai entrar a guerra de informação. O cara que inicia essa guerra de informação é o Maron, que está longe ali. É dito nas falas do narrador que ele tinha sido informado sobre o plano do Kanki. Lá quando ele estava pensando em fugir durante o QG improvisado, há vários capítulos atrás, o Kanki informou ele do plano.
ele continuou com o Kank, mas ele não tinha fé de que esse ataque ao QG daria certo. E ele escolheu ficar afastado do conflito. Mas quando ele recebeu a notícia do clã Shuma de que tiveram êxito e mataram o Koshou, ele prontamente organizou uma unidade de mensageiros e a despachou para espalharem as notícias mais ainda, só que de uma maneira diferente. Esses soldados que chegavam aos grupos de oficiais que estavam em combates com suas unidades frente ao exército de Qin, eles traziam a mensagem de que o Koshou foi morto em ação, de que a cabeça dele está desfilando aí pelos campos de batalha. Os soldados não acreditavam nisso, como é que isso é possível? E então vemos que disfarçado entre esses mensageiros estavam os homens que o Marão despachou. Marão enviara esses soldados justamente para espalhar a notícia de que o exército Ozen chegou com cerca de 100 mil homens e acabou de vez com a batalha. Outros chegaram e disseram que o exército Yotawa chegou com cerca de 100 mil homens e acabou com a batalha. Gente, é impressionante que isso aí se liga com o vídeo que eu vou estar lançando para vocês de como essa estratégia do Kank foi incrível, mas é o meu vídeo de teoria antes desse arco, que eu especulava que o exército Ozen chegasse para desferir o golpe mortal no exército Koshou. Acabou que isso não aconteceu, mas de qualquer maneira foi uma teoria boa, porque não muda o fato de que Ozen, a existência de Ozen e até de Yotawa, como está sendo mostrado, era uma ameaça para o Koshou. O Koshou tinha 240 mil homens contra 80 mil do Kank. Kank podia ter mais de 100 mil, tá? Só que ele iniciou essa batalha com 80 mil porque ele já tinha perdido muitos homens quando ele começou a fazer o avanço. Ele já perdeu várias unidades em Eikyu. Então, o número que ele começou quando estava com a Gyoko era 80 mil. Mas digamos que quando a invasão se iniciou, todos esses três comandantes Ozen, Kank e Yotawa tinham cerca de 100 mil homens ou mais em seus exércitos. Não muda o fato de que era uma desvantagem e é uma desvantagem para o Kank ainda. Mas o fato desses 100 mil homens chegarem levanta essa questão na cabeça dos soldados de Zhao. Então esse era o plano dele desde o início. Quando é dito que Marão espalhou esses falsos mensageiros para espalharem essa falsa notícia, a moral dos soldados de Zhao ruiu. A impressão que eles tinham de que estavam sendo cercados ali, que o exército de 100 mil homens imaginário vinha em sua direção. Eles começaram a se render e, galera, percebam que dentre esses mensageiros tem uns filha da puta tatuado, que eu não sei como é que os soldados de Zhao não percebem que claramente são bandidos. Eles dizem que são do exército Ozen. Se eles se renderem agora, eles vão ter uma chance de sair vivos antes que os homens do Kank cheguem e façam atrocidades com eles. É dito que essa guerra de informação ela produziu resultados excelentes e que aos poucos as pequenas e médias unidades iam se rendendo, os mensageiros iam espalhando cada vez mais informações, mas que controlar um número crescente de soldados que se renderam tornava-se um problema para os poucos números que Kank dispunha, mas que em contrapartida, homens que desertaram, os covardes, os lixos que realmente fugiram, ao ouvirem que a batalha tinha sido ganha, resolveram voltar. Então, consequentemente, os números do Kank voltaram a aumentar e, consequentemente, eles começaram a conseguir administrar melhor o crescente número de soldados rendidos com o seu crescente número de soldados aumentando no exército Kank novamente. Creio eu que esses soldados com certeza serão punidos depois. Se não forem, é porque Kank acobertou o próprio exército. Eu sei que ele usou a fraqueza dele para ganhar, a fraqueza do exército dele para ganhar essa batalha. Mas não muda o fato de que isso nessa época acarretava em corte marcial. Esses caras eram punidos se não forem executados. Porque não muda o fato de que foram covardes. Então o cenário que a gente tem é o seguinte. À medida que se aumentam os números de soldados rendidos e os de soldados que voltam para o exército Kank, torna-se melhor a maneira de administrar isso. Porém é dito que havia um homem que poderia ter impedido isso, que é o general Kohaku, do Central, o único que está vivo ainda, dos três generais originais do Koshou. Porque esses desertores, eles fogem para frente, que é para onde o Kohaku está fazendo seu avanço. Ele poderia impedir esses caras, mas ao saber da notícia, ele escolheu retornar ao QG do Koshou. Não somos informados mais de onde o Kohaku está. E o jovem Ryu-Haku, o Shoukei, ao receber a notícia, ele lança um ataque furioso na Kokuou para retalhar, mas devido ao aumento de soldados do Kank que voltaram a lutar, principalmente pela Kokuou,
Ela reúne esses homens e cessa o ataque do Rio Haku. Então agora temos um impasse ali. Um dos generais Zhao está voltando. Quando for ver que o QG caiu, ele vai tentar ir embora ou algo do tipo. Nós não sabemos, isso é tudo teoria. Só é dito que ele volta para o QG do Koshou. E agora vamos para os rendidos. As palavras sombrias que trarão um interlúdio de algo que realmente vai acontecer, algo muito pesado. Primeiramente é dito que, sem receber informações dos dois únicos oficiais de Zhao que estavam vivos, aumentavam ainda mais o número de soldados desistentes. Temos um pequeno take deles sendo amarrados e um deles dizendo, por favor, eu tenho filhos, o outro dizendo que a mãe dele estava doente. São soldados de Zhao. Eles lutam pela pátria deles, eles lutam porque tem pessoas queridas dele ali, como qualquer outros tipos de bons soldados que defendem suas nações, beleza? É tudo uma questão de perspectiva. E os soldados do Kank ali dizem que já sabem disso, mas por isso ficar quente que nada vai acontecer. Mas, enquanto os soldados do Kank comemoravam todas essas rendições, Maron era o único que se mostrava inquieto. Porque ele que começou manipulando essa guerra de informação é quem tem a total noção da realidade. Os números capturados pelo exército Kank eram infinitamente grandes. Ele percebe ali que dentro dos capturados haviam dezenas de milhares. Eu acho que no mínimo vão ter cerca de 100 mil ou mais de 100 mil aí, com certeza. Soldados rendidos. E que esse era até então o maior número de homens já capturados pelo exército Kank. Gente, que capítulo do caramba, velho. A página dupla linda no final de todos esses soldados amarrados, esses soldados rendidos. Só que não vai ser lindo o que vai acontecer com eles, infelizmente. Capítulo do caramba, eu quero ver muito sobre como vai ser o próximo, o que é que a gente vai ter no próximo capítulo. Espero que seja possível aí notícia do que o Kank terá do Raidou, ou o Kank vem dos números, o que é que ele vai fazer, né? Então esse foi o capítulo. Se você gostou, curta, comente, compartilha, ajuda muito, galera. Tamo junto.